Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui eu estarei falando da indexação de uma lista. Então, gente, listas em Python são indexadas, o que significa que cada elemento da lista é associado a um índice numérico. O índice é utilizado para acessar ou modificar elementos individuais da lista. O primeiro elemento da lista tem índice 0, o segundo tem índice 1 e assim por diante. Você vai perceber que, em grande parte, a indexação de uma lista se parece com a indexação de um string. Porém, a lista é um pouco mais complexa, ou até bem mais complexa que um string. De modo que você pode estar acessando listas internas dentro de outras listas, ou até mesmo elementos de listas que estão internas a outras listas. Ou seja, você pode utilizar o que a gente chama de subindexação. Então, nesse vídeo aqui a gente vai estar falando tanto da indexação comum, que meio que você já aprendeu mais ou menos lá em Spring, como da subindexação também. Primeiro exemplo aqui, vamos falar da indexação comum. Aqui eu criei uma lista contendo o nome de algumas frutas. Eu peguei a variável frutas, vou ter aqui igual, e aqui essa variável vai receber essa lista aqui, que é uma lista onde as frutas são consideradas o quê? Strings. Então os elementos internos dessa lista são o quê? Strings. Aí eu tenho melão, pera, laranja, banana e morango. Eu vou ter aqui embaixo a indexação, porque volta e meia a gente vai estar mexendo com ela. Então, por exemplo, o melão tem indexação 0, ou seja, começa contando de 0, pera começa contando de 1, laranja 2, banana vai ser 3 e morango vai ser 4. Muito semelhante ao que a gente fez no string, certo? Aí agora nós vamos ver diversas formas de eu acessar um elemento interno dessa lista. Então imagine que eu queira acessar o elemento de indexação 2, laranja, eu quero imprimir ele inteiro. Então vou usar o print, a gente já bateu bem nessa função. Vou botar frutas, que é a variável, e vou botar entre colchetes o 2. Se eu só botar print frutas, ele vai imprimir essa lista. Mas se eu botar dessa forma aqui, ele vai imprimir o quê? Essa fruta aqui, que é a laranja, que está na indexação 2. Então, primeiro, vou executar aqui, claro, para ser criado o objeto na memória, senão aqui dá erro, ele vai dizer, olha, não foi localizado frutas. Então agora eu vou imprimir aqui, laranja, indexação 2. Tá certo? Eu posso também imprimir a partir do enésimo elemento de uma lista, ou seja, eu posso imprimir de laranja para frente, ou seja, todos os elementos, incluindo a laranja, que tem a indexação 2 ou maior. Tá certo? Então, nesse caso aqui, tem laranja, banana, morango. Eu posso imprimir os N primeiros elementos da lista, só que aqui você tem que ter um pouco de cuidado, certo? Vou ter aqui 2, então laranja aqui é o divisor de águas. Só que só imprimiu melão e pera, ou seja, imprimiu os que estão antes, então ela não entra. Então, nesse caso aqui, é muito parecido com a função range, ou arrange, que a gente usou nos vídeos passados. Quando a gente vai utilizar ela, eu quero, por exemplo, imprimir os 10 primeiros números inteiros, eu boto lá 1, 11. Eu termino com 11 porque esse último ele é descartado. Então, se eu quisesse que a laranja entrasse aqui nessa conta, eu botaria 3. Então, ele iria até a indexação 3, que aqui está indexação 0, 1, 2, 3, mas não conta o último. Tá certo? Eu vou botar 2 aqui, porque aí você vai repassar o material, você vai ver a diferença entre o de cima e o daqui. Esse aqui, quando eu começo, a laranja entra na contagem. Quando eu vou até ela, ela não entra. Certo? Esse que vem antes, aí ela já não entra. Eu tenho que aumentar em 1 aqui, esse índice. O que acontece? Eu posso também olhar uma lista de forma reversa. Só que para isso eu vou usar a numeração negativa, como se fosse a indexação positiva. Só que tem uma diferença que nessa indexação negativa, você vai perceber que a indexação não começa de 0, ela começa de menos 1. Tá certo? Ou seja, aqui vai ser o elemento de posição de indexação menos 1, indexação menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. E aí a gente pode imprimir muito parecido com o que fez antes. Imprimir um elemento específico, imprimir até um certo elemento, depois de um elemento antes dele. Então a gente vai poder fazer tudo isso. Eu ressalto que você não precisa decorar cada pormenor aqui. Você pode testar lá durante a construção do código que você estiver trabalhando, ou até mesmo retornar aqui no material, você vai ter ele baixado e olhar. O importante aqui, gente, nesse curso é você ter noção das funções que já estão prontas para você não ter que reinventar a roda. Essa é a sacada aqui. Beleza? Então, quando eu boto aqui print frutas menos 1 e imprimo, ele vai imprimir o quê? A primeira fruta, só que olhando de trás para frente, que é quem? Morango. Por exemplo, eu poderia botar aqui frutas menos 2, Então, banana, segunda, só que olhando em ordem reversa. Beleza? Eu posso também imprimir os N últimos elementos de uma lista. Por exemplo, se eu botar aqui menos 3, 2 pontos, o que vai acontecer? Vai imprimir laranja, banana, morango. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Note que nesse caso a laranja entrou.
Por outro lado, se eu botar print frutas menos 2, o que acontece? Ele imprime todos os elementos de uma lista, exceto os N últimos. Então, melão, pera, laranja. Então, melão, pera, laranja. Quando eu botei menos 2, então ele ignorou os 2 primeiros elementos. Se eu botasse menos 3, por exemplo, é sempre importante, gente, vá modificando e vá vendo como é que está funcionando. Melão e pera. Então, ele fez o quê? Imprimiu esse aqui, ele ignorou os 3 últimos. Então, menos 1, menos 2, menos 3 foram ignorados, tá certo? Eu vou deixar aqui o menos 2, porque aí quando você for repassar o material, faça seus testes e entenda como funciona. Ninguém precisa adivinhar isso aqui, viu, gente? Foi o programador que fez a linguagem que idealizou dessa forma, tá certo? Podia ser de outra, podia a indexação começar de 1, assim, uma série de outras modificações, Então, eu também posso imprimir o enésimo, do enésimo ao mésimo elemento de uma lista. Por exemplo, se eu botar aqui 1, 4. Então, o que vai acontecer? Então, ele vai imprimir pera, laranja, banana. Neste caso, pera é o índice 1, a gente vai confirmar isso, laranja o 2, banana o 3. Pera, índice 1, laranja 2, banana 3. Mas, professor, por que 4 aqui não entrou? É aquela história, Normalmente o último ele é ignorado. Se eu quisesse que entrasse o morango que vem depois de banana, eu teria que botar o quê? 5. Porque ele ignoraria o 5 e ia até o 4, certo? Então, essas coisas aí a gente com a prática a gente vai pegar a mão. A gente pode imprimir também em ordem reversa usando uma ideia semelhante ao que está aqui em cima. Por exemplo, menos 1 a menos 3. Então, quando eu imprimir aqui, ele vai imprimir o elemento o quê? Banana e laranja. Então, aqui ele descartou o quê? O elemento de posição menos 1, morango. Então, nesse caso aqui, morango não foi laranja e banana. Se eu botasse aqui, por exemplo, menos 4, ele iria, banana, laranja, pera, Então, ele descarta o menos 1, banana, laranja, pera. Tá certo? E perceba que a ordem aqui é basicamente a mesma que está aqui. Ele poderia até fazer invertido, mas aí, obviamente, nós temos na mesma ordem que está lá a lista. Tá certo? Então, aqui é a indexação comum. Se você pegar os exemplos que estão aqui e os exemplos que você fez lá em cima, você vai notar uma semelhança muito grande. Porém, com listas eu posso ir mais além. Por exemplo, eu posso falar da subindexação. O que é isso? Em Python, listas dentro de listas são chamadas de listas aninhadas. Essas listas também são indexadas, o que significa que cada elemento de uma lista aninhada é associado a um índice numérico. Para acessar um elemento de uma lista aninhada, primeiro é necessário acessar a lista externa pelo seu índice e em seguida acessar a lista interna pelo seu índice. O que acontece? Aqui eu não botei nem listas aninhadas, eu botei uma lista que contém diversos tipos de objetos e dentro dela, um dos elementos desta lista principal aqui, que é a lista diversos, que tem aqui a string casa, o valor booleano false, o inteiro 30 e uma lista dentro. Certo? Só que a indexação ela vai bem mais além aqui em Python, não é só lista dentro de lista. Ou seja, por exemplo, essa string aqui, casa, ela tem indexação. Só que ela é um subelemento, é um elemento da lista principal. Então eu posso acessar, por exemplo, aqui uma letra dessa string. Claro que antes vamos só executar aqui para ser criado o objeto, tá certo? E aqui eu vou ter diversos tipos de indexação. Aí eu vou executar aqui e a gente vai vendo o que significa cada um. Por exemplo, print diversos 0. O que ele fez? Aqui eu estou acessando a indexação principal, que é dessa lista aqui. Então aqui eu tenho um elemento de posição 0, essa string, posição 1, posição 2, posição 3, toda essa lista. Como eu botei 0 aqui, ele me imprimiu o quê? Casa. Aqui, 0, 2. O que significa 0, 2? Significa que eu vou pegar o elemento de posição 0 e vou para a subindexação 2 desse elemento. Então aqui, casa, subindexação 0, 1, 2. Então imprimiu o que? A letra S. Tá certo? O que significa, por exemplo, print diversos 3? Aí eu venho 0, 1, 2, 3. Como eu só tenho um aqui, eu só estou na indexação principal. Então eu estou aqui, o quê? Eu vou imprimir esta sublista aqui. Tá certo? Aí eu poderia, por exemplo, imprimir o primeiro elemento, que no caso a indexação é 0, desta sublista aqui. Então eu boto 3 e boto 0. Então vai imprimir o quê? O 1. Tá certo? Aqui, 1, certo? Terceira linha aqui, terceira aqui. Poderia imprimir o quê? O segundo elemento, que tem indexação 1, porque é atrasado aqui, Que vai ser o quê? A string A. Certo? Apareceu A aqui. Poderia 3, 2, que vai ser o quê? Vai ser esta sublista aqui, que está dentro dessa outra lista, que é uma sublista da lista de fora. Tá certo? Então, esse aqui é o elemento que 3.2.
2, né? Porque aqui 3.0, 3.1, 3.2. Eu posso ir mais além ainda. Eu posso acessar agora os elementos internos dessa lista mais interna aqui. Por exemplo, 3.2.0. Como aqui há 3.2, né? A 0 vai ser o quê? Vai ser esse menos 3 aqui, certo? Posso agora, se eu botar 3.2.1, acessar esse outro cara, porque aqui há 3.2.1, 0 é esse, ponto 1 é esse. E posso ainda ir mais além. Pô, é bem complicado, assim, aparentemente bem complicado, mas com a prática você vai entender direitinho. Então, nesse caso aqui, ó, o que significa 3.2.1.3? Significa que eu vou pegar o terceiro objeto dessa lista principal, que é essa lista aqui. Dentro dessa lista, eu vou pegar o segundo objeto 0, 1, 2, que é essa outra lista. Dentro dessa, eu vou pegar o objeto 1, que é objeto 0, objeto 1, que é a string Alan. E dentro dessa, eu vou pegar o terceiro indexação, que é posição 0, 1, 2, 3, que é esse A aqui. Ó. Então, se você entender bem, gente, esse exemplo aqui, pronto, você entendeu indexação. Não é tão simples assim à primeira vista, né? Pode parecer complicado, até é um pouquinho, não vou mentir, mas depois com a prática e dentro, claro, de um programa, né, mais complexo, isso aqui pode ter uma certa dificuldade, mas com a prática você pega a manha. De modo geral, aqui a gente não vai estar usando tanto essa subindexação, né, com tanta complexidade, por exemplo, como esse último caso aqui. Mas listas dentro de listas a gente até utiliza, assim, no nível, digamos, 2, até no máximo 3 em alguns casos. Tá certo? A gente vai estar utilizando. E uma coisa interessante é o seguinte, a gente pode, gente, não só imprimir esse objeto, como constar o tipo deles. Porque quando eu olho o objeto principal aqui diverso, ele é uma lista. Né? Se eu aplicar a função tape nele, vai dar uma lista. Mas eu queria estudar o que é esse objeto que está mais interno aqui. Aqui eu estou vendo ele, eu estou vendo com a string. Mas lá no meu código, talvez eu queira saber que tipo ele é para eu poder proceder com uma função ou com outra. Né? Então lá meus dados estão lá guardados, então eu posso, né, não preciso ir lá olhar nos dados, né, pô, tem lá 1 trilhão de dados, e lá olhar, pô, é o elemento de posição 1.500.000, o que ele é? Não preciso disso, eu posso, né, buscar só pelo índice o tipo dele. Aqui eu botei vários casos, ó, por exemplo, diversos 3 que nós achamos aqui, ó, que é o terceiro elemento, que é o 1, o que esse 1 é? Né? Ah não, é a lista, desculpe. O que ela é? A gente sabe que é uma lista, mas vamos confirmar isso. O que é o 3.2, que vai ser a lista segundo indexação. Então, essa lista aqui, ó, segundo indexação. Indexação 0, 1, 2. Então, vai ser outra lista, né? Por exemplo, 3.2.0. Aí você, 3, né, que é esse aqui, ó, ponto 2, 0, 1, 2, ponto 0, menos 3, ó, vai ser um inteiro. Então, aí, vamos aqui consultar o tipo. Pronto, então os dois primeiros são listas, depois o outro é inteiro e o outro é um string, que é o 3.2.1, que é esse carinha aqui, ó. 3, né, ponto 2, está aqui, ponto 1, esse cara aqui, ó, a palavra, o que? Alan. Né? Note que a gente ainda podia entrar mais ainda aqui internamente, tá certo? Não sei, pode ser que dê um erro, vou botar aqui 0, que é a letra A maiúscula. Né? Deu string também, certo? Está dentro de aspas, deu um string. Então, aí você vai brincando, tá certo? Isso aqui é só com a prática, gente. Por mais que eu tente ensinar para você aqui, se você não meter a mão na massa, não falar assim, pô, eu tô achando que aquilo é aquilo ali, será que é mesmo? Faz lá a conta, verifica, não tem jeito, é praticar, tá certo? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.